Outro defeito do negócio jurídico que nós trazemos é o estado de perigo, previsto lá no artigo 156 do Código Civil. Esse estado de perigo é bem parecido com o Instituto do Direito Penal do estado de necessidade, né, que as pessoas utilizam. É quando a outra pessoa, o agente que está fazendo aquilo ali, ele sabe, também tem uma manifestação de vontade, assim como na coação, mas ele não tem escolha, ele precisa manifestar aquela vontade porque ele está em estado de perigo, ou ele faz aquilo ou ele morre, por exemplo, tá? Então, esse tipo de situação, quando você assume uma prestação manifestamente desequilibrada ou manifestamente desproporcional, porque você está em estado de perigo, isso também é considerado um defeito do negócio jurídico e também pode gerar anulação desse negócio jurídico. Aspectos importantes sobre o estado de perigo. Primeiro, que a outra pessoa com quem você está contratando, com quem você está negociando, ela precisa saber que você está em estado de perigo. Se ela não souber e você celebra um negócio jurídico desvantajoso com ela, isso não vai invalidar esse negócio jurídico. Por exemplo, digamos que você seja um médico e você está com uma pessoa dentro de um avião e essa pessoa começa a passar mal, e aí alguém chega e diz assim: olha, você é médico, você pode atender aqui a minha filha? Ela está passando mal. E aí você cobra um valor bem mais caro, porque diz que você está de férias, então o seu preço para trabalhar nas férias é esse. Só que você não está sabendo que esse mal-estar é algo gravíssimo. E aí a pessoa concorda e você não está sabendo que se trata de um estado de perigo de vida. Aquilo não configura um defeito do negócio jurídico. Agora, se você sabe, meu pai, ele tem doenças crônicas, diabetes, hipertensão, não sei o que, tá lá passando mal, tá convulsionando, sei lá, não sei, um quadro gravíssimo, é relatado esse quadro gravíssimo, e aí o médico, se aproveitando desse estado de perigo, coloca um preço exorbitante. E a pessoa não tem escolha, tem que concordar, tem que contratar, porque senão a outra pessoa vai morrer, né? A outra pessoa, seu familiar ou alguém que você tenha um interesse direto. Então, isso sim, configura em estado de perigo enquanto defeito do negócio jurídico passível de anulação. E outra coisa é que não pode ser um preço um pouco acima do preço habitualmente praticado no mercado. Uma prestação não pode ser um pouco desproporcional, tem que ser grave, tem que ser uma desproporção assim gritante para que configure estado de perigo, tá? Enquanto defeito do negócio jurídico, ou seja, que configure algo que possa ser levantado para anular esse negócio jurídico. Ou, mais uma vez, gente, eu tô aqui batendo sempre nessa tecla. Quando eu falo que pode ser anulado, que a anulabilidade é uma das consequências, é sempre lembrando que, ok, a lei me protege para caso eu queira fazer assim. Mas se eu quiser manter o negócio jurídico mesmo diante dessa desproporção, eu posso, tá? Eu sou livre para isso. Outro defeito é a lesão, bem parecido com o estado de perigo, mas na lesão não existe a iminência de morte, de perigo, de grave dano, né? Não existe. O que existe é uma prestação desproporcional entre as partes, motivada por inexperiência ou por necessidade também, tá? É a falta de experiência que me fez, né? A falta de conhecimento ou a própria necessidade. Também deve ser considerado os valores sobre essa perspectiva de um padrão médio de razoabilidade. E se houver depois um suplemento ou algo que possa reequilibrar e sanar essa desproporcionalidade, maravilha, preserva-se o negócio jurídico, segundo o artigo 157 do Código Civil, tá? Então, eu fiz um negócio jurídico, assumi em situação de lesão por inexperiência, porque eu não sabia, porque eu não tinha esses conhecimentos e tudo, contraí uma prestação super desproporcional. E depois, quando eu descobri, eu fui reivindicar e a parte beneficiada do negócio jurídico disse assim, não, ok, eu vou te devolver um valor, a gente vai ajustar isso aqui. E eu concordo? Beleza, a gente mantém o negócio jurídico. Agora, se eu não quiser manter
ou então a outra parte se nega a reequilibrar o negócio jurídico. Temos uma lesão, no sentido, enquanto instituto juridicamente previsto como defeito do negócio jurídico, e tem como consequência a anulabilidade. A simulação, gente, é outro tipo de defeito do negócio jurídico e é o mais gravoso de todos eles. Por que eu tô falando que é o mais gravoso? Porque enquanto no erro, no dolo, na coação, no estado de perigo, na lesão, a consequência é a anulabilidade, ou seja, a possibilidade de anular ou de não anular o negócio jurídico, aqui na simulação não. Aqui na simulação é a nulidade. Negócio jurídico simulado é negócio jurídico nulo. E essa nulidade, ela pode ser absoluta ou relativa, é bem verdade, a depender do alcance da simulação. De acordo com o artigo 167, inclusive, essa simulação, ela tem como finalidade ou não produzir nenhum efeito jurídico ou encobrir um efeito jurídico que seja vedado pela lei. Se for não produzir nenhum efeito, fala-se em nulidade absoluta. Se for encobrir um efeito vedado pela lei, fala-se em nulidade relativa, até que isso seja ajustado nos termos previstos à lei, certo? Então, exemplo, nós sabemos que não se pode colocar em testamento 100% do patrimônio, somente 50%. Ou então, quando um pai quer antecipar algum patrimônio para um filho e acaba prejudicando os demais com esse esvaziamento patrimonial, e aí ele finge que está fazendo um contrato de compra e venda, mas na verdade ele está doando, e aí ele acaba tocando em direitos de terceiros, que são os outros filhos. Nesse caso nós estamos falando de um negócio jurídico simulado que busca encobrir um efeito vedado pela lei. Então, para que a nulidade seja relativa, é possível que se restabeleça esse negócio jurídico para fins de contemplar os direitos dos outros filhos que foram prejudicados por essa manobra, né, por essa simulação. Então, simulação prevista no artigo 167 do Código Civil é um defeito do negócio jurídico dos mais graves, dos mais severos, e tem como consequência a nulidade absoluta quando a finalidade for não produzir nenhum efeito, ou quando a finalidade for encobrir um efeito vedado pela lei, vai ter como consequência a nulidade relativa. E o último dos negócios jurídicos aqui tratados é a fraude contra credores, que consiste em um negócio jurídico que visa esvaziar o patrimônio de alguém que é insolvente. Então, o primeiro requisito, precisa ter alguém insolvente. O que é uma pessoa insolvente? A pessoa que não consegue mais cumprir com as suas obrigações, não consegue pagar suas dívidas, não consegue cumprir com todos os seus credores. Então, é preciso ter essa pessoa, que é o chamado insolvente, e é preciso que esse negócio jurídico tenha como finalidade esvaziar esse patrimônio, para que na hora que os credores forem executar a dívida, eles não encontrem nada mais para garantir o pagamento de suas dívidas. Então, exemplos de fraudes contra credores são remissões de dívidas. Ora, se eu estou insolvente, se eu estou falida, como é que eu vou perdoar dívidas de quem está me devendo? Não faz sentido, né? Transmissão gratuita de bens, eu já estou falida, ainda vou dar os poucos bens que eu tenho, configura fraude contra credores. É preciso, gente, lembrando que na fraude contra credores exista a má-fé e exista o prejuízo aos credores. Então, tem que ter essa intenção de estar dobrando os credores, né, de estar se dando uma de esperto, e também necessariamente precisa ter o prejuízo. Se eu estou em situação financeira difícil, mas os meus credores, eu estou dando um bem, ou então eu estou fazendo a remissão de uma dívida, só que mesmo assim, com o patrimônio que eu ainda tenho, eu consigo pagar todos os meus credores, então eu não sou insolvente. Não vai existir prejuízo aos meus credores, certo? É preciso que existam esses dois requisitos: a má-fé, a intenção de prejudicar os credores, no caso, e, de fato, o prejuízo aos credores. Outro exemplo tratado pelo artigo 163 do Código Civil é dar garantia de dívida a um credor,
Então, eu tô dando em garantia para alguma dívida, não posso, porque eu tô tirando do bolo de patrimônio que vai ser repartido entre os meus credores posteriormente. Contratos onerosos com devedor insolvente, com quem eu faço um contrato oneroso com quem eu sei que não vai me pagar, então tô aumentando ainda meu número de credores. Ou uma antecipação fraudulenta de dívida com credor quirografário, que está previsto lá no artigo 162. Por quê? Porque os credores quirografários, lá na legislação, eles são credores classificados e tem uma ordem de pagamento quando existe essa insolvência. E os credores quirografários, eles não estão em posição privilegiada. Então, se eu vou antecipar uma dívida de forma fraudulenta com esse credor quirografário, isso configura fraude contra credores, e fraude contra credores pode anular o negócio jurídico. Pode anular esse negócio jurídico, ok? Então, sobre defeitos dos negócios jurídicos, era isso, brevemente, que eu tinha para falar. Nas próximas aulas eu sigo com a programação que eu enviei para vocês naquela cartinha, tá bom? Beijo, beijo!